Você já parou para pensar o que acontece com um país depois que uma guerra acaba? Todo mundo pro caralho! Será que a paz é só um papel assinado ou será que as feridas continuam abertas por gerações? Você é doido, pirulei? E o filme que vamos indicar hoje mergulha exatamente nessa questão. Somos Ecos, dirigido por Julián Díaz Velosa. Uma obra colombiana que fala sobre a juventude, violência e memória coletiva, ajudando a entender não só o passado, mas também o presente político da Colômbia, inclusive a chegada do Gustavo Petro ao poder. Antes de mergulhar nessa análise, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo e, se possível, nos ajude com o apoio-se para que a gente continue realizando esse trabalho, beleza? Bora! Somos Ecos, de 2023, dirigido por Julián Díaz Velosa, é um retrato duro e necessário do conflito armado colombiano. Ele mostra como diferentes jovens, alguns guerrilheiros, outros camponeses, outros apenas pegos pelo meio do fogo cruzado, carregam as cicatrizes da guerra. O título já diz tudo, eles são ecos de uma violência que atravessou décadas e moldou o país inteiro. Esse filme ajuda a compreender por que a eleição de Gustavo Petro, ex-guerrilheiro do M-19, foi tão simbólica. Ele não representa apenas uma mudança eleitoral, mas o grito de uma nação cansada de guerra e desigualdade. Somos Ecos nos lembra que, antes da política, existe um povo que sobreviveu ao conflito e que exige uma nova Colômbia. Ao ver este filme, você começa a entender melhor como este país elegeu pela primeira vez em sua história um presidente de esquerda. Como Petro chegou à presidência da Colômbia em 2022? Ele quebrou um tabu histórico. Nunca antes a esquerda havia chegado ao governo no país. Sua vitória não foi só o resultado de votos, mas também de décadas de luta popular, mobilizações de rua e da rejeição a uma elite que governou a Colômbia sempre alinhada aos Estados Unidos e ao grande capital. Petro encarnou a esperança de uma Colômbia soberana, que busca justiça social e que tenta, pela primeira vez, governar para a maioria e não para a oligarquia. Num cenário de extrema violência política, ele não só sobreviveu à disputa, mas transformou sua história de ex-guerrilheiro em símbolo de resistência popular. E a forma que ele tem governado chama a atenção. Uma das maiores conquistas de Petro não está apenas em decretos ou leis, mas na forma como ele pauta o debate público. Se antes a agenda era ditada pela direita, como militarização, guerra às drogas, privatizações, hoje a Colômbia discute soberania energética, reforma agrária, saúde pública e até integração latino-americana. Mesmo sem maioria no Congresso, Petro obriga adversários a se posicionarem em torno de pautas que historicamente eram invisíveis. Isso é um tipo de vitória política que vai além das votações. É mudar o que o povo considera central na vida nacional. E isso já tem rendido bons frutos ao nosso vizinho latino. E não é só o discurso. Petro tem conseguido conquistas concretas, programas sociais de redistribuição, avanços em energias limpas, medidas para taxar os super ricos e fortalecer políticas de combate à fome. Tudo isso num cenário extremamente pior do que o de Lula no Brasil, com uma oposição radicalizada, uma mídia hostil e um Congresso majoritariamente contra ele. Enquanto Lula muitas vezes recua diante de chantagens do Centrão, Petro vai ao enfrentamento direto, expondo privilégios e abrindo debate com a população. Essa coragem explica porque, mesmo atacado diariamente, ele mantém força política. Petro não é um revolucionário marxista que almeja um país rumo ao socialismo, mas não se pode negar que o jeito que governa deixa nós da esquerda radical com uma baita inveja de um governante aguerrido e destemido. Talvez a posição mais ousada de Gustavo Petro no cenário internacional seja sua defesa da Palestina. Enquanto grande parte dos governos do mundo prefere o silêncio ou a neutralidade, Petro colocou o dedo na ferida, propôs a criação de um exército internacional para libertar a Palestina da ocupação israelense.
Essa fala rompeu com o protocolo diplomático e colocou a Colômbia em um lugar de liderança moral e política no sul global. É uma postura que resgata o internacionalismo revolucionário, lembrando que a luta pela soberania não é só nacional, mas também internacionalista. E aqui entra a comparação. Enquanto Petro defende abertamente a libertação da Palestina, o Brasil segue mantendo relações comerciais com Israel, comprando armas e insumos mesmo diante do genocídio contra o povo palestino. Ou seja, a Colômbia de Petro aponta para uma política externa de coragem, enquanto o Brasil ainda vacila entre a diplomacia e os interesses econômicos. Petro mostra que não basta falar de direitos humanos, é preciso agir. E nesse ponto, ele coloca a Colômbia na linha de frente de uma luta que deveria ser de toda a humanidade. Somos Ecos é um filme que mostra de onde vem a Colômbia, e Gustavo Petro é a prova viva de onde ela pode ir. Entre os ecos da guerra e a esperança de um futuro soberano, o cinema e a política se encontram para nos lembrar: a luta continua. Portanto, organize seu ódio na militância política e se politize para queimar um filme.